Nesse contexto, pessoal, a gente vai fazer o quê? A gente vai pesquisar por similaridade. Como assim? Eu deixei até salvo aqui esse link e eu vou abrir para a gente dar uma olhadinha na própria documentação. Deixa eu jogar para outra aba aqui e maximizar. Na própria documentação do PG Vector, tá? O que que acontece? Deixa eu dar um zoom aqui porque está pequenininho para ler. O objetivo de nós criarmos esse vetor, de pegar um texto, né, um dado não estruturado e representar ele de forma numérica, é poder calcular o quão próximo ou quão distante uma informação é da outra, um produto é do outro e assim por diante. Então, relembrando, a gente está trabalhando com texto, mas pensem que a gente consegue fazer isso com imagens, a gente consegue fazer isso com áudios e diversos tipos de dados. Então é assim, por exemplo, que quando a gente pega uma foto, joga essa foto lá no Google, né, ele vai encontrar ali imagens similares também. Por trás dos panos, é um processo de busca por similaridade, que ele está fazendo ali. E pessoal, como eu falei, é matemática, eu vou dizer assim, por trás dos panos. Existem fórmulas que a gente pode utilizar para calcular essa distância entre um objeto e outro. Então, não tem ali exatamente só um modo de calcular essa distância, existem várias abordagens que podem ser utilizadas. E aqui o PG Vector, né, ele dá suporte para essas quatro aqui, que é L2 distance, o produto interno negativo, por distância de cosseno e o L1, distância também do tipo L1. Elas vão se comportar ali de um modo um pouquinho diferente, dependendo do modelo que a gente utilizar, uma ou outra pode ser melhor, mas eu vou utilizar aqui a do tipo cosseno, que no nosso cenário aqui eu fiz alguns testezinhos, ela se comportou melhor. Estão vendo esses símbolos aqui? É literalmente assim que a gente diz para o Postgres qual função de cálculo de distância ele vai utilizar. Então, a gente vai focar aqui nessa do cosseno, tá? Que é basicamente ali eh, esse, esse símbolo que a gente pode ver aqui, beleza? Vou voltar lá no meu Debeaver e olha o que, que eu estou fazendo aqui, tá? Eu vou fazer um select e coisa importante, pessoal. No vídeo 2, no vídeo 3, a gente vai trabalhar com o Llama 3, que é um modelo de LLM propriamente dito. Então, quando eu estou utilizando aquele modelo, aquele é um modelo de linguagem, tá? Aqui, esse Nomic Embed Text, ele é um modelo de embed, né? Como o nome fala ali. Então, eu pego um texto, transformo num array, vou no meu banco de dados e calculo distância do que eu estou pesquisando com o que eu tenho lá dentro do meu banco. É isso basicamente que eu estou fazendo aqui, ó. Então, esse símbolo significa que nós estamos utilizando a função do pgvector para fazer o cálculo da distância pelo cosseno. E aqui é literalmente a consulta, né? Então eu vou ordenar os textos eh, pela coluna embed, que eu tenho no meu banco de dados, que é a segunda coluna que a gente está vendo, com esse texto aqui que eu estou fazendo. Ó. Então o que, que eu quero fazer aqui? Se eu pesquisar simplesmente os termos IA e comparar com os dois textos que eu tenho lá em cima. Um texto falando sobre como a inteligência artificial é incrível, ou um texto falando sobre como fazer exercícios físicos é incrível. A distância, se eu for pensar aqui, do termo IA tem que estar mais próxima da primeira frase do que da segunda, ok? Vamos ver se é isso que acontece? Então, olha só, eu pesquisei aqui o termo IA, e a distância para esse pedaço de texto aqui, ó, é menor do que para que está falando de exercícios físicos. Então, se eu tiver uma base de dados com 1000 documentos, 100.000 documentos, milhões de documentos, quando a gente estiver pesquisando lá coisas similares, né? Se eu fizer uma pergunta do meu procedimento lá do setor de compras, através desse cálculo de distância, ele vai conseguir procurar na nossa base de dados documentos próximos ao que eu estou perguntando
e retornar isso ranqueado para a gente, e a gente utilizar esses documentos no nosso prompt, que é a sequência da operação. Então, um banco de dados do tipo vetor, ele ajuda muito nessa pesquisa por similaridade e também tem algumas outras funções mais avançadas. Então, pessoal, pgvector, que é a nossa primeira parte do vídeo, é basicamente isso. Como que eu pego, uma informação, como que eu gero um vetor, como que eu armazeno isso dentro do banco de dados e como que eu pesquiso por similaridade. Então, eu estou fazendo uma operação matemática em uma frase aqui nesse contexto, mas poderia ser um capítulo de livro, poderia ser um procedimento da sua empresa, poderia ser um chamado que já foi atendido e a gente quer pesquisar como foi resolvido, experiências similares, enfim. E a gente calcula a distância e assim a gente pode, por exemplo, filtrar os top 2, por exemplo, registros para devolver, top 5, 10 e assim por diante.